Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Raio X aqui. Hoje teremos um convidado especial que trabalha comigo aqui nesse humilde estúdio, certo? A gente já fez diversas sketches juntos. O Eudes começou trabalhando para o Planeta e agora está trabalhando comigo diretamente. E a gente está fazendo grandes parcerias. E esse aqui talvez seja um episódio especial do começo de um projeto que eu espero que muito em breve esteja muito maior do que imaginávamos quando estávamos gravando este episódio. Certo, Eudes? Certo. O parceiro vulgo funcionário também, né? Tem esse detalhe. Olha, funcionário é um estado momentâneo, porque em alguns momentos aí estão planejando show juntos, certo? Vira um sócio barra funcionário. Exato. E se você estourar primeiro que eu quero que você me chame, né? Claro que não. Mas aí... Não, mas eu gosto dessa parceria que a gente tem. É o contraponto que a gente fala pra caralho que funciona certo, né? Funciona bem. Porque eu não entendo nada que você fala, você não entende nada que eu falo. Mas a gente se encontra numa linguagem universal da comédia. Exatamente. A comédia uniu. Que eu acho que se não fosse a comédia, a gente nunca teria se trombado na vida, né? Então, quem me fala muito isso é o Jansen, assim. O Jansen, o Humberto falava, tipo... Mano, a quantidade de gente que você encontra na comédia, que se fosse na vida real você nunca encontraria, porque... Cidades diferentes, classes sociais diferentes, profissões diferentes, e a comédia... Cara, pode ser que tenha mais gente da comédia em uma profissão e outra, mas tem de tudo quanto é tipo, jeitos e formas, né? Eu acho que a única coisa que a gente tem em comum é a comédia. Tipo, Porra! não vejo outra semelhança ainda. Gênero masculino, brasileiros, Não, de São Paulo. Tá bom, você ganhou na argumento. Bebe água. Seres humanos. Respiram. Então... Não, mas eu acho que, por exemplo, me fala, tipo, antes de você ser comediante, você virou comediante muito cedo, né? Quantos anos? Cara, eu saí da escola e já fui fazer comédia. Eu tinha 17 pra 18. Caralho, você tinha muita certeza, então. Ou não, na real, porque, tipo, eu gostava muito. E aí, quando eu tinha 15 anos, eu quis começar. Porque eu já assistia, porque... Essa que é a parada. Eu sou de uma geração... A geração que veio antes de mim é a geração que descobriu o stand-up. Uhum. Eu sou da geração que cresceu com o stand-up. Uhum. Então, desde pequeno, eu já conheço o gênero, já existe, já é consolidado. Porque chegou em 2008 aqui, né? O stand-up, os vídeos é 2005, 2006, por ali, né? 2008 é o CQC, que aí já a galera boom. Já é... Não, em 2008 eu tinha 8 anos, que aí já aparecia muita coisa. Eu lembro que tinha o República do Stand-Up também, que já era numa época que lá em casa tinha TV a cabo, então a gente assistia. Então eu cresci com o stand-up. Aí quando eu tinha 15 anos eu queria começar, e aí eu não consegui, porque tipo, idade, minha mãe não deixava eu sair muito pra São Paulo. Aí quando eu fiz 18, acabou a escola, eu falei, vou fazer stand-up. Aí eu comecei lá no Salam Aleikum e aí não parei mais. E você tinha alguma grande referência no stand-up brasileiro que você curtia mais? Cara, o Danilo, eu acho Sério? que foi a minha primeira grande referência, assim. Até hoje a gente tem lá na família umas piadas internas dele, assim. Mas ele fazendo stand-up ou ele já no programa? Não, ele fazendo stand-up. Que ele era o MC do República do Stand-up. Ah, no primeiro. Foi um dos primeiros, assim, que... Mano, ele fez uma parada que até hoje, assim, eu lembro que pra mim foi muito engraçado. Que ele subiu no palco e uma mina aleatória da plateia gritou, gostoso! Ele... Vou comer. Mas pra mim, eu tinha 15 anos, pra mim explodiu minha cabeça. Falei, caralho, de improviso, esse cara foi bom, hein? E aí ele pegou e sempre essa parada de vir, depois dos comediantes, mandar. Eu sempre gostei pra caralho do Danilo. Acho que só ele, assim, de começo, assim, no meu... E depois o Ventura, né, que vem de onde eu vinha, fala igual. E aí eu falei, caralho, o Ventura faz o que eu... Ele é o que eu sou e faz o que eu gosto. Então eu comecei a fazer stand-up por causa dele. Assim. Mas quando você viu o Ventura, aquilo te validou de alguma forma? Tipo, puta, esse cara que saiu de um lugar mais ou menos parecido com o meu, fala de um jeito mais ou menos parecido com o meu, isso abriu possibilidade ou não? Era só, o stand-up sempre foi pra você, qualquer um pode fazer? Então, sempre foi qualquer um pode fazer, mas quando eu vi o Ventura fazendo, foi tipo assim, caralho, parece que os meus amigos tá fazendo. Uhum. Tipo, o pessoal do bairro tá fazendo essa parada. Sim. E aí foi quando, tipo, realmente falou, mano, agora eu quero. Porque eu já quis fazer antes do boom do Ventura, mas quando ele explodiu, eu falei, mano, eu tenho que fazer isso. E aí eu acho muito doido, porque a primeira vez que eu fiz stand-up foi uma bosta. Só que eu lembro de chegar em casa e a sensação foi, tipo, eu quero aprender a fazer isso. Uhum. Tipo, eu preciso saber fazer isso, mesmo tendo sido muito ruim, entendeu? A primeira vez foi aonde? Foi no Salam Aleikum. Foi no Salam Aleikum? Era o Deco ou era o Juliano? Não, era o Juliano Gaspar na época. Sei. Que era um dos caras que, tipo, eu achava muito bom, falecido Juliano Gaspar. Eu achava muito bom, assim, ele tá também. por aí, mas não fala isso não. Mas eu achava ele muito bom, ele deu esse show e aí depois é aquilo, né? Você conversa com alguém, onde mais tem? Ah, tem tal lugar, e já te coloca em outro grupo. E aí esse grupo já tem outro link de outro grupo, que foi na época que era o boom das noites de Open. Lembro. Quando eu comecei, tinha de segunda a segunda noite de Open.
Então eu comecei a fazer comédia, eu conseguia fazer show todo dia, assim. Sei. No meu primeiro ano eu devo ter feito, sei lá, uns 100 shows. Fiz show pra caralho. Caraca, pro primeiro ano é muito, velho. É muito, eu fiz show pra caralho. Acho que meu primeiro ano eu acho que fiz, sei lá, uns 12. Nossa, num ano inteiro? É. Nossa. Porque na minha época era diferente da sua época. A minha época, os Open... E tiveram realmente várias épocas diferentes. Na sua época era isso, era noite de Open pra caramba, e os comediantes que já eram mais estabelecidos falavam, cara, tem muita... A gente tá competindo com muita noite de Open de graça. Você tá quebrando o meio. E no meu, quando era eu, o Open, o que rolava muito era campeonato de Open. Então, campeonato de Open era assim, você se inscrevia, aí você pagava... Mas os caras iam pro campeonato de Open sem nunca ter feito Open Mic na vida? Campeonato de Open. Caralho. E aí era assim, geralmente tinha um show normal dos profissionais e eles botavam o show de Open antes ou botavam os Open pra fazer meio no meio, assim. Certo. E aí o que acontecia era, você passava pra próxima etapa, você tinha mais um show, só que era dali Tanto tempo. um mês, tá ligado? Então meu primeiro ano foi meio mais ou menos. Aí eu lembro que o segundo ano eu já fiz uns 68, uma coisa melhor. Eu só fui engatar mesmo sequência lá pelo terceiro ano, tá ligado? O que a sua temporada, a sua galera, a sua geração, ela tinha muito Open e quando era pra começar a sair... Porque eu lembro do DJ no Salam Aleikum que falava assim, cara, quantos Open você fez aqui no Salam Aleikum? Mano, eu já fiz mais de 30. Falei, mano, vocês precisam começar a fazer canja, velho. Precisa começar a fazer show profissional, ficar fazendo show pra Open aqui, beleza, legal pra aprender como é que sobe no palco. Mas você precisa fazer pra uma plateia que pagou o ingresso, que é rir, tá ligado? Que aí é outro... É como se eu estivesse subindo da segunda divisão pra primeira divisão, sacou? Só que eu sentia, muita gente fala isso, que quando você tá fazendo show de Open é mais fácil e aí quando você vai era mais difícil. Só que eu achava o contrário. Porque os shows de Open que eu fazia, geralmente era aquele esquema. Você vai fazer, você tem que levar 3 convidados. Se não levar, você paga. Então era tipo, só pra galera entender, era tipo R$10 o ingresso. Então se você levasse 2 pessoas, você pagava R$10 pro terceiro que faltou. Ou se você não levava ninguém, você pagava R$30 pra fazer. Aí na época eu já trabalhava, então você parava, tipo, eu já sabia que eu não ia levar ninguém, que eu sou lá de Itaquá. Era até melhor, né? No começo, você fala, foda-se, vai ninguém. Não vai ninguém. No começo ia uma galera, já levei um moleque pro Capão Redondo pra me assistir. Caraca. E aí você parava, tipo assim, ó, sei lá, R$200 por mês, eu consigo fazer tantos shows, pagando R$30 o convidado, então dá tantos shows. Então já me programava assim. E aí só que nunca ninguém levava o convidado. Ou quem levava um ou outro. Então 90% do meu show de Open no primeiro ano era pra 3 pessoas e 10 comediantes. Ou 2 pessoas e o resto tudo comediante. E aí quando eu comecei a fazer canja e tinha gente que pagou pra assistir, eu falei, nossa, isso aqui é muito fácil, tá ligado? Porque eu fiz comediante rir e 2 pessoas num bar, fazer aqui pra uma plateia no Hilários é o bagulho mais fácil do mundo. Ah, sim. Tá ligado? Quando você pegar show bom. É porque, por exemplo, eu acho que quando você começou já tinha muito comedy, né? Sim. Quando eu comecei não tinha comedy, tinha o comedians, que era impossível de fazer se você era open. E, cara, eu acho que só quando eu comecei. Então, o resto era tudo bar. E bar é sorte. Podia ser que você pegasse um bar bom, com uma estrutura boa, que tava cheio. Podia ser que pegasse um show, sabe, com coluna no meio, 3 negros, gato pingado ali, não sei o que, não tivesse ninguém, sacou? Então era uma loteria. O grande negócio era a gente chegando perto do show, e aí antes de chegar alguém falava assim, é aqui, era um casebre, assim, podia os caras falavam, puta, não é possível, não era, tá ligado? Mas podia ser, porque a gente se apresentava em qualquer birosca, tá ligado? Já fiz show em estúdio de tatuagem. Sério? Lava rápido. Você fala, tipo, meu, não faz sentido nenhum tá fazendo show aqui. Fiz show em padaria, irmão. Padaria. Você fala, mano... Mano, padaria, tipo, você tá ligado aquela luz de padaria, que é aquela luz branca, assim, tudo branco. Você vê todo mundo. Que ele tem o salgado, assim, no balcão. Você fala, mano, ninguém veio pro show, tá ligado? E a melhor pra mim dessa história desse show na padaria era o seguinte, um moleque... Na comédia você encontra dessa galera. Que o cara se dá um nível de importância muito maior do que ele tem. E aí eu fui fazer um campeonato de Open e tal, fui bem, e aí ele falou assim pra mim, dias depois, tem um show lá na Zona Leste, não sei o que, você não quer fazer? Falei, cara, quero, né, você quer fazer palco e tal. Ele falou, não, tem grana, mas, porra, é show legal. Falei, beleza, vamos aí. Aí ele falou, então eu vou comunicar a cúpula, e aí eu já volto aqui com você. Aí eu pensei, né, Open burro, falei, cúpula? Caralho. Mano, deve ser um puta show, tem diretoria no negócio do show e tal, não sei o quê. E o cara só fez isso pra se engrandecer. Pra mim, pra um Open. Aí eu falei, tá bom, eu espero. Aí os caras falaram, não, seu nome foi aprovado. Caralho. Falei, mano, aprovado, cacete, é isso aí, mano, tô fazendo o meu nome no meio. Aí eu cheguei lá, era a porra da padaria, sabe quem que era a cúpula? O Sakamoto.
Ele valia por uma cúpula inteira, realmente. Porra, velho, você tá de sacanagem, mano. Aí eu fico pensando, cara, como o showbiz é um puta show de aparências, Não, mas assim. isso acontece muito. Eu lembro que muita gente da minha geração acabou conseguindo. Porque eu falo que tem os comediantes que vivem da margem, né? Que é os comediantes que não estouraram na comédia, mas vivem da comédia. Que eu sou um caso desse, que é você vive de trabalhos para as pessoas que fazem e são estouradas. Então você edita, você escreve, você opera a câmera. Produz, né? Eu vivo de comédia, mas sem ser o palco. Então a gente fala que tem a galera da margem. E aí tinha uma galera que iam conseguindo esses cargos e começava a subir pra cabeça. Lembro que uma vez eu trombei um cara que ele falou assim, eu sou um open evoluído, porque agora eu tô produzindo tal pessoa. Eu falei, você sabe que seu trabalho como produtor não tem nada a ver com o seu trabalho como comediante, né? Tipo, vão ser duas coisas completamente diferentes. Eu tenho uma coisa que também nos últimos anos eu percebi que a galera conta muito pro glamour da coisa, eu tô abrindo o show de fulano. Isso tem muito. Você fala, mano, foda-se. É a pior coisa que tem é abrir show. Você não pode testar piada, você faz menos tempo, você não pode filmar muitas vezes. Tá, você tira a foto no final com a pessoa no palco, tá ligado? Parabéns, mas isso não é uma carreira, tá ligado? Vai ficar embaixo da asa, é o peixe piloto, ficar ali comendo a sobra do tubarão, entendeu? Vai ficar ali pra sempre. Uma vez um cara falou, tipo assim, eu não tenho tantos seguidores, mas olha quem me segue. Era o Ventura, era não sei o que. Eu falei, porque ele vai comprar o ingresso do seu show, né? O Ventura vai te assistir. Você fala, porra, que adianta ele te seguir? Tipo assim, é legal, porque, tipo, porra, por exemplo, o Ventura, o cara que me fez começar na comédia. Então, quando ele me seguiu, falei, caralho, tipo assim, ele reconheceu meu trampo. Não, é legal. Mas eu não fico ali gritando no camarim, entendeu? Por exemplo, eu acho engraçado que assim, quando você tá começando bem no começo, é a parte maior do funil, né? Então tem de tudo. Geralmente tem muito louco também aqui. Não que na parte mais de baixo não tenha, mas quando você tá bem no começo... persistente, né? Exato. Tipo, cara, só tem xarope. E você percebe muito fácil os caras que estão ali pela fama. Porque de alguma forma, bem no começo, você vê que tem muita gente que pensa, mano, fazer stand-up é fácil. Sim. Porque eu faço isso no churrasco lá de casa e, mano, arrebento. E, mano, não é assim. Primeiro porque a galera acha que é uma corrida de 100 metros, que vai estourar ali amanhã, na esquina. E é uma maratona, tá ligado? Tem cara de 12 anos de comédia, 15 anos de comédia que não estourou. E aí você fala... Aí você vê que os caras estão pela fama, assim. Sim. E aí você fala, mano... O cara, ele quer o glamour, então ele é o cara que tira foto com todo mundo no camarim. Uma coisa que eu sempre pensava era tipo, mano, eu não vou ficar tirando foto com os caras que são meus colegas de trabalho. Faz sentido. Esse cara nunca vai me respeitar como um igual, um semelhante, tá ligado? Lógico, porra, tirou foto no camarim todo mundo, eu saio na foto, mas não ficava, mano, posso sair na foto com você? Sou mó seu fã, não sei o quê. Falava, mano, eu preciso me impor aqui de um jeito que mesmo iniciante, eu preciso deixar claro aqui que eu tô aqui na mesma profissão que eles. Talvez eu seja o estagiário e o cara seja o sênior da corporação, sim. Mas assim, daqui a pouco eu tô do teu lado, na mesa do lado, sacou? Isso é muito doido, porque quando eu comecei... Você começou quantos anos? Eu tinha 24. Então você já tinha um certo... entendimento de carreira, mesmo quando você começou, né? Eu, quando eu comecei, eu nunca tinha feito trabalho nenhum na vida, então eu não tinha entendimento de carreira pra nenhuma profissão. Então eu fui muito por gostar mesmo da parada, tá ligado? De tipo, cara, a sensação de fazer show é muito legal. E aí qualquer show que você podia marcar, você tava marcando. Era numa segunda, no Capão Redondo, foda-se, eu vou lá, mano. Mano, às vezes eu gastava mais tempo indo e voltando do que no palco. Muito. Era 2 horas pra ir, 2 pra voltar, pra ficar 5 minutos lá. Não podia ver o show até o final, porque não dava tempo do metrô. Então já saía na metade do show, chegava, fazia o show e vazava. Aí só de estar no palco eu já falava, mano, que bagulho foda. E eu sinto que naquela época, pelo menos, que a gente é meio sempre achar que passado é melhor, né? Mas naquela época eu sentia que, tipo, as conversas de camarim era melhor. E essa piada? E essa ideia? Hoje e esse Reels? E essa visualização? E esse nicho? Eu fico tipo, mano, cadê a galera do amor pela parada, tá ligado? Mano, que da hora de fazer tipo, discutir ideias. Às vezes você joga uma ideia no camarim assim, claro, quando é amigos, a ideia vira um monstro. Isso que você fazer isso, você falar isso. Só que tem outros que você joga a ideia, a pessoa fala, não, nada a ver isso aí. Porra, você é comediante, pula na minha brisa comigo, tá ligado? Tipo, vamos ver até onde sai isso aqui. É que eu acho que também tem uma parada, e o stand-up vai sofrer com isso, que é o seguinte, teoricamente, até você estourar, é o tempo que você tem mais tempo pra aprimorar e aprender. Só que esse tempo... Porque o que acontecia antigamente? O cara tirava 4 pau e meio, 5 pau de show, um cara normal, e ele tinha, mano, escrita pra cacete, fazia muito show, bababá, conseguia pagar as contas, não era milionário, mas conseguia pagar umas contas ali, e ele melhorava até estourar.
Hoje o cara não sobrevive de stand-up. O cara da classe média não tira 5 pau por mês de show, tá ligado? E aí o que acontece é o seguinte, o cara tá na noia do vídeo. Então se deixa um pouco o stand-up de lado pra acertar um vídeo. E mesmo que seja stand-up, vira um negócio tão descartável que o cara não pega uma ideia que pode ser daqui 8 meses um texto de 12 minutos foda, ele pega aquela ideia de 15 segundos e já solta pra ver se aquilo explode a carreira dele, tá ligado? Por isso que eu gosto muito das sketches que a gente faz. Porque eu sinto que não interfere no meu texto, eu consigo trabalhar ele certinho e ainda assim tá no digital, tá ligado? Tem que postar o stand-up de vez em quando pra galera lembrar que você é comediante. Porque a galera já esqueceu que eu sou comediante. Antes era ó o cara do stand-up, agora é ó o cara do podcast. Que a galera troca ideia assim, ó o cara do podcast. Fala, porra, preciso fazer esse pessoal lembrar que eu sou comediante. Mas também eu não tô com pressa, assim, tipo... Você uma também... hora Você dessa tá aí. jovem também. Quantos você tem? Vou fazer 25. Você vai fazer 25. Setembro. Você é jovem pra cá, tem tempo. Eu, por exemplo, tenho 34, já tenho pressa. Já você começa a sentir um pouco do peso do... Talvez não vire, Não, entendeu? mas tem uma filha. Aí essa pressa também já chega batendo aqui, ó. Tem uma verdade. boca pra alimentar. Exatamente. Mano, a verdade é que tem uma história que eu ouvi esses dias que eu acho muito boa, porque eu acho que ela simboliza muito o showbiz. Não sei se você já ouviu essa história. Quem falava muito dessa história pro CEO do SBT era o Silvio Santos. Quando o cara vem com um problema, o Silvio Santos falava pra ele assim... Já viu a história do burro, do prisioneiro e do rei? Não. O prisioneiro, esse cara ele foi preso, certo? E aí ele foi condenado à morte. E aí um dia ele tava ali esperando a execução dele, ele ficou na janela e tinha um burro do lado de fora da cadeia ali. E aí ele começou a falar com o burro. E aí o guarda viu e falou, seu prisioneiro tá maluco? Tá doido da cabeça? Tá falando com o burro? Aí ele virou pro guarda e falou assim, não, é que a minha família vem de grandes gerações que a gente ensina o burro a falar. Aí o guarda ficou com aquilo, tá maluco esse cara? Aí ficou com aquilo encafifado na cabeça. E foi falar com o rei. Chegou no rei e falou, você acredita que tem um prisioneiro que vai ser executado que falou que o pai, o avô, não sei o quê, ensina um burro a falar? Aí o rei falou, é mesmo? Não é possível. Falei, manda chamar esse cara aí. Aí o guarda falou, mas pra quê? Ele falou, porra, eu sou rei. Eu tenho reinado, eu tenho a rainha, eu tenho dinheiro, eu tenho poder. Agora, uma coisa que eu não tenho, que nenhum outro rei tem, é um burro que fala. Eu quero um burro que fala. E se ele não conseguir, a gente mata de qualquer jeito. Chamou o prisioneiro lá no castelo. E aí o rei falou, então, o senhor falou que faz burro falar? Sei lá, majestade, eu faço o burro falar. Tá bom. Você consegue fazer um burro falar aqui pra gente? Falou, consigo. Aí o rei falou, então eu vou fazer o seguinte, eu te dou 1 ano pra fazer o burro falar. Aí o prisioneiro topou, falou, beleza. Aí ele falou, se você não fizer o burro falar, você vai ser morto, do pior jeito possível, você entendeu? Não, tá fechado. Aí o guarda foi levar o prisioneiro de volta pra cadeia ali, pra botar ele pra ensinar o burro a falar. Aí ele falou, você é louco, você não vai conseguir ensinar o burro a falar, ninguém ensina o burro a falar, que porra é essa? Aí ele falou pro guarda assim, seu guarda, é o seguinte, em 1 ano eu posso morrer, o burro pode morrer, o rei pode morrer, eu posso fugir, então nesse 1 ano muita coisa pode acontecer. E eu, se não for isso, eu morro amanhã. Então pelo menos eu tenho mais 1 ano. E o Silvio Santos falava essa história porque o showbiz às vezes é ganhar tempo. E muitas vezes na nossa vida, na comédia, cara, você só precisa daquele corporativo pra você aguentar mais 3 meses fazendo show, você tem que voltar pro emprego no telemarketing, tá ligado? Ou você tem que voltar pro bico de dar aula de inglês particular, ou você tem que voltar a editar e só focar naquilo. Então eu sinto que a classe, de uma maneira geral, né, a classe operária da comédia, tá sempre ganhando um pouco mais de tempo pra bancar um pouco mais o sonho, pra não largar de vez. Porque depois que você larga, irmão, pra voltar é muito difícil, assim. E às vezes nem volta, né? Eu conheço vários que... Tipo assim, eu conheço pessoas que a comédia mudou a vida. Tipo, eu tenho um amigo que começou comigo, Lipe Dias. Hoje ele não faz mais show, desistiu da comédia. Mas ele ganha, tipo, 4 pau editando pra comediante. Então, tipo assim, comédia mudou a vida dele, mesmo sem ele estourar. Tipo, porque ele faria qualquer outro trampo, mas agora ele edita pro Emerson Ceará, edita pra não sei quem. Então, ele conseguiu dar um upgrade na vida dele através da comédia. Eu sinto que hoje, olhando assim, eu só quero poder viver, tipo, não preciso ser o mais estourado de todos e tal. Mas se eu conseguir ter uma vida legal,
fazendo o que eu gosto, porra, tá ótimo. Claro, a gente tem que ter a ambição de teatro lotado e rodar o Brasil. Mas eu sinto que nesse momento da minha vida, se eu parar de, tipo, caralho, e amanhã, qual evento eu vou pegar? E amanhã, qual trampo eu vou fazer? Se eu só ficar, mano, amanhã tem um show, vai, sei lá, vai cair 1.000 conto pra mim, matou a nota. E aí, a partir disso, eu tenho mais um ano pra tentar virar o Ventura, o Whindersson, ou o caralho que for. E você pensa em outras possibilidades, por exemplo, ser roteirista de um programa de TV? Sim. Eu Ganha quero uma tentar grana. tudo, na real. Tipo, se um dia... A minha maior dor é quando eu escuto história, tipo assim, o Ventura teve a oportunidade de fazer um filme de Sinão. Você é louco, eu quero carreira gringa, escrever pra um programa de TV, eu quero estar no filme, fazer uma novela se der, sabe? Eu quero tentar tudo porque, no fim, eu sempre vou voltar pro stand-up. Sempre vai ter stand-up. Então, eu sempre vou fazer, seja 1, 2 shows por semana, seja turnê, mas eu quero poder fazer tudo pra, no fim, ter uma história pra contar no stand-up, tá ligado? Sim. Quero viver mais pra ter mais história pra contar. Experimentar de tudo pra poder voltar pro stand-up e contar lá. É muito doido isso. Mas assim, eu acho muito doido porque, tipo, o stand-up te dá possibilidades de várias profissões satélites, né? Por exemplo, eu tava pensando, quantos comediantes de stand-up saíram pra fazer outras coisas? Por exemplo, o Woody Allen era comediante de stand-up e virou diretor de cinema, tá ligado? Sei lá, o Michael Keaton era comediante de stand-up e virou um puta ator, ganhou Oscar como ator, tá ligado? Sei lá, mas é parecido. Mano, não é nada a ver, não tem nada a ver. Você se sente meio um super-herói por causa do stand-up? De tipo, mano, eu fiz 6 bêbados rindo num bar, eu faço qualquer coisa. Você sente essa parada? Eu sinto quando eu tô no palco, né? Quando eu saio do palco, eu volto a ser o mesmo bosta que eu era. Sério? Não, quando eu desço do palco, eu já desço com a sensação de, mano, eu faço qualquer coisa. Com a adrenalina te dá isso. Você sai do palco ainda com aquela adrenalina, mas depois que desce, aí você fala, mano, eu sou um super-herói no palco totalmente. Depois do palco eu não sei, mas eu sinto que, tipo assim, depois de um período de fazendo... e tomando muita água, né? Tipo, fazendo show ruim, se ferrando, não sei o quê. E mesmo no show ruim, às vezes, tipo assim, dando a volta por cima num show ruim e tal. Eu não tenho mais medo de falar em público nada, assim. Não, porque nada. Já passou cada experiência. Foda-se, eu posso ficar 50 minutos falando no silêncio. Eu sei que vai ser horrível, não tô dizendo que vai ser gostoso. Mas, mano, a dor que era no primeiro ano, quando eu fazia 3 minutos no silêncio, era tipo assim, o mundo vai acabar, isso é horroroso. Mas você fez tanto show bom, que quando você faz um show ruim, você fala, cara, alguma coisa aconteceu, talvez, a plateia, estrutura, sei lá, não importa, o dia, o espírito deles comeu, a energia, qualquer coisa, talvez não... Você sabe assim, você fala, tá tudo bem, mais um show, amanhã tem outro, foda-se. Eu lembro que no meu primeiro ano, acho que era o 3º ou 4º show, assim, aí eu fui fazer um show lá em Itaquera e o MC foi muito bem. Tipo assim, ele mandou muito bem e aí ele me chamou. E aí eu subi no palco, acho que na 3ª piada, a moça que tava na frente, assim, olhou pra mim e falou, desce daí que você não tem graça. Assim, é o 3º show, como é que você lida? E ela gritou pro bar inteiro ouvir, sabe? Desce daí. E aí eu fiquei, tipo, fui tentando contornar, mas não dava certo, ficou horrível. Só que hoje eu lembro disso, mano, acho que hoje eu lidaria com isso muito fácil. Eu lidaria com isso muito fácil, só que aquilo vai dando bagagem. Então se algum dia alguém me chamar, tipo, sei lá, atua aí. Mano, acho que eu consigo. Talvez decorar o texto seja a parte mais treta, mas eu acho que eu consigo porque eu já tive tanta dificuldade pra fazer stand-up que... O cara me dá uma câmera e uma luz pra eu falar qualquer coisa, eu acho que eu consigo. E eu acho que, tipo, no começo... O ator vai me odiar por causa disso. O cara estudou 10 anos, um moleque qualquer falando um negócio desse. Mas é que eu acho que o stand-up, ele te dá... Primeiro que eu acho que o stand-up lida muito com a verdade, assim. Então, quando você tá atuando, a real, apesar do teu Becker achar o contrário, é você encontrar dentro de si a verdade daquela cena. Então, você tá numa cena de conflito... Não é fingir que tá tendo conflito. É você, naquele momento, estar no aqui e agora, vivendo aquele conflito. Sim. Uma vez eu fiz um exercício numa aula de teatro e era uma briga. Era pra simular uma briga. A gente começou a gritar e sair na mão, não sei o que e tal. Aí ele parou a cena e falou, como é que você tá? Eu quero que você observe o seu corpo agora. Como é que tá seu coração? Não, eu falei, tá palpitando pra caramba. Respiração, ofegante, não sei o que. Cara, você tá vermelho, velho. Aí ele falou pra mim, você entende que o cérebro não sabe, quando você tá fingindo que tá brigando aqui, se é real ou não? Você tem que colocar o teu corpo num estado de como se aquilo fosse real. E você tem que fazer o esforço da mente trabalhar como aquilo agora fosse essa realidade que você tá vivendo. Faz sentido. E o corpo vai te acompanhar. Então eu acho que o stand-up, você vai ali no palco
e você vai contar suas histórias, você é você. Você maximiza umas partes, minimiza outras pra você achar o seu eu mais engraçado no palco. Mas eu acho que depois que você se acha o você verdadeiro no palco, pra atuar, você vai se colocar na mesma situação do eu verdadeiro. Eu não tô dizendo que substitui a aula de atuação, mas eu tô dizendo que tem uma ponte mais curta entre um cara que nunca fez teatro e um cara que fez stand-up e vai pro teatro. Sabe assim? Sim. Eu acho que tem uma relação. Porque até os atores que fazem o stand-up, eu sinto que eles já ficam melhores como atores também, né? Tipo, dá um... Não sei, eu tô exaltando minha arte porque eu gosto pra caralho. Tem um monte de comediante que são excelentes atores, assim. O próprio Michael Keaton, Steve Martin, Robin Williams, Billy Crystal. Tudo bem, o Billy Crystal é mais da atuação, mas assim, de maneira geral, esses caras são bons atores, tá ligado? Não é absurdo, assim. E eu acho também outra coisa, por exemplo, você pega um comediante e bota ele de apresentador, eu acho fantástico, porque o apresentador geralmente é muito engessado. Ele é todo correto, político, temperado, ele não tem defeitos. O comediante é ao contrário. Ele mostra os defeitos. Ele faz piada com os próprios defeitos, isso mostra vulnerabilidade. E isso faz com que o público olhe pro apresentador e fale, cara, eu me conecto com ele. O Faustão era isso, mano. Eu sinto também que tem a parada do comediante, ele quer reação. Então, um cara que vira um apresentador sem nunca ter feito stand-up, ele não lida com a reação. Ele lida com o texto, telepronto, e vai falando. Por mais que tudo esteja mastigado para um comediante de stand-up, ele já começa a pensar, como que eu ganho uma reação? Pode até não ser risada, mas como é que eu ganho uma reação? Como que eu faço isso aqui render? Como que eu... Opa, calma aí, a plateia não tá rindo? Como que eu vou fazer render? Oi, e essa pergunta? Aí você joga uma pergunta nova, você sempre quer render. O tempo todo, você quer fazer... Eu lembro que quando eu tava trabalhando aqui, quando era o Planeta, e aí vocês me chamavam... Ah, senta aqui, grava com a gente, eu adorava isso. Senta aqui, grava com a gente. Cada segundinho, como que eu vou render com os moleques? Acontecia alguma coisa, já, uma piadinha, falava alguma coisa. Porque você quer render, você quer o tempo todo gerar entretenimento, né? E eu acho que, tipo, o cara que é comediante stand-up, ele é a sintetização do entretenimento. Mano, é a cada 15 segundos. A cada 30 segundos, no máximo, uma piada. Então, tipo, uma vez o Norm Macdonald, que é um comediante gringo famoso pra caramba e tal, ele é comediante de stand-up. Ele foi convidado pra fazer uma sitcom. Ele leu o roteiro, ele falou, gente, isso aqui é uma merda. Isso aqui não tem pressão nenhuma. Se eu fizer isso aqui no palco, eu tô morto. Aí ele foi assistir uma primeira cena da sitcom. E a galera morrendo de rir. Ele falou, mano, precisa escrever só esse suficiente de engraçado pra tá bom? Tá ligado? Tipo, isso eu acho. Se você sabe escrever stand-up como comédia, você escreve qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá ligado? Porque é muito difícil escrever um conjunto de piadas que formam 50 minutos, porque você não escreve 50 minutos, você escreve 3 horas e meia, 4 horas, 5 horas pra condensar num solo. Então, cara, você teve um exercício de caneta muito grande pra ser bom comediante. Você joga muita coisa fora também, né? Eu tô voltando a escrever meu solo. Eu tinha 50 minutos de material, e aí veio a pandemia, veio muita coisa, e hoje eu olho pra muita coisa, porque tinha um set de, acho que 7 minutos sobre ser muito novo. Eu ainda me acho uma pessoa muito nova, só que eu já não me encaixa, assim, tipo, fazer umas piadas de, eu sou novinho. Quando eu tinha 18 anos, começando a stand-up, pra mim essas piadas eram porrada, porque tinha 18 anos. Só que hoje eu já olho e falo, porra, não encaixa, sabe? Aí já me livrei de 7 minutos. E aí tem outro set sobre o meu nome. Só que, porra, eu já não gosto, tanta gente já fez tanta coisa com nomes, ou em interação. Aí eu já cortei mais 5 minutos. E aí quando eu vi, eu só tinha mais 30, 20. Que agora eu tenho que reescrever tudo de novo. E aí é o desprendimento de foda-se. Vai tudo isso aqui embora e eu preciso escrever coisa melhor. Não, e é a diferença da gente pra música, assim, né? Pô, o cara estoura uma música com 18 anos. Mano, se for sucesso, com 60 anos ele tá cantando a mesma música. Que a gente não tem. A gente, cara, é isso. Eu fico impressionado, tipo assim, o cara tem 12 anos de carreira como cantor, lançou 2 álbuns, tem no total 24 músicas e uma pá de música que ele lançou nem foi ele que escreveu. Você fala, mano, em 12 anos você escreveu 24 músicas? Tá ligado? Você escreveu 2 músicas por ano? Sim. Quanto que a gente canta? Porque a música, assim, lógico, né? É um puta trabalho de produção musical, harmonia, letra, tudo mais. Mas pra gente que... Porque o cara pode ficar 12 horas no estúdio fazendo. A gente não tem 12 horas no palco, a gente tem que ficar esperando a noite pra testar, né? E a gente tem essa parada do artista mesmo, de tipo... Cara, isso aqui já não diz com a minha verdade, isso aqui não é mais eu. Por mais que essa piada é muito boa, isso aqui não é eu. Então não tem por que eu fazer. O cara pode nem acreditar mais no sucesso da música, mas ele ainda vai cantar.
Mas uma coisa que eu acho que rola muito, e aí a gente começou falando disso, você falou, o Ventura é um cara que veio da quebrada e tal, e deve ter inspirado uma galera, veio uma segunda onda depois do Ventura, começou e tal. E eu acho que tem uma parada que é uma possibilidade de mudar a vida, né? Sim. Porque, mano, se você acerta diversas vezes ali na comédia, porra, você começa a ganhar muito mais do que você ganharia se você estivesse trabalhando num trabalho comum, né? Você acha que essa esperança entre você e a galera que começou junto com você era muito grande ou nem tinha tanto isso, era mais pelo prazer da parada e vamos ver o que acontece? Cara, a galera que tava... Porque não tinha... Tipo, tinha a galera que viralizava, já tinha os vídeos, só que ainda na época que comecei, ainda era vídeo longo a parada, então ainda era um bagulho muito grande, então não tinha como um cara ter 3 minutos de texto e estourar. Hoje tem como o cara ter 3 minutos de texto, acertou um Reels de 30 segundos e amanhã ele tá famoso. Naquela época não tinha, então tinha muito essa parada, eu quero ser famoso e quero ter essa ambição, só que eu acho que era muito pela arte, pelo menos a galera que tava comigo, assim. Porque era tudo muito mágico, era tipo, as amizades que a gente fazia, pelo menos a minha tudo bolha. É novo, né? Tudo é muito lindo, porque eu falo isso, que a minha evolução como pessoa veio junto com a minha evolução como comediante. Então a primeira vez que eu peguei um ônibus para vir para São Paulo foi por causa de comédia, um trem foi por causa de comédia. A primeira vez que eu andei por São Paulo foi para ir fazer comédia. Então a comédia ela evoluiu conforme eu fui crescendo como pessoa. E aí era tudo muito mágico, porque era um lugar novo, para fazer um bagulho novo, com pessoas novas. E aí foi tudo... A última coisa que eu pensava é, será que algum dia eu vou ser famoso? Porque daqui, aquele momento, viver aquilo já tava foda demais. Tá? É muito isso mesmo. Eu lembro as primeiras vezes que eu fui no bar ao vivo, assistir, era muito mágico. E tem uma coisa, né? Quando você começa muito cedo, você amadurece mesmo. Porque a comédia stand-up eu sinto que é um idioma. Tipo, você aprende a falar, qualquer novo idioma que você vai falar, você aprende a falar obrigado, por favor, sei lá, coisas pequenininhas. E conforme você vai crescendo no stand-up, o seu idioma vai ficando cada vez mais desenvolto. Você vai formando frases melhores, textos melhores, fluência melhor. E eu acho uma coisa muito doida, a gente tava falando de atuação aqui, né? O Seinfeld fala uma coisa que eu acho muito real. O ator, ele passa a vida inteira estudando pra ser outra pessoa. E o comediante, ele passa a vida inteira estudando e trabalhando pra ser mais dele mesmo. E eu acho isso muito foda, porque o stand-up, no fundo, de uma certa forma, é um exercício de autoconhecimento. Porque quando você vai botar no papel as piadas e as coisas que vêm na sua cabeça que te chamam a atenção de alguma maneira, aquilo também é uma autodescoberta. Pô, você fala, mano, eu vou fazer piada sobre a minha mãe. Você escreve um monte de piada ali, e muito daquilo ali tá relacionado a alguma coisa de fato que você tem com a sua mãe. Ah, vou falar que a minha mãe, puta, é xarope, sei lá. Caralho, por que aquilo te incomoda? Por que você resolveu escrever sobre aquilo? E quando você escreveu, saiu o quê? Saiu raiva em forma de humor? É uma coisa passiva-agressiva? Saiu admiração? Saiu saudade? O que saiu ali? Onde tá? Essa piada, ela tá ancorada em algum sentimento do subconsciente, tá ligado? Então eu acho que a comédia também é um exercício de autoconhecimento, sacou? Não, pra caralho. O Chapelle também ele tem uma frase que ele fala que a comédia é a única profissão que tudo que você sabe já é suficiente. E tudo que você aprender vai acrescentar. Então, tipo assim, eu com 18 anos sem saber nada, já era o suficiente pra fazer comédia. E tudo que eu aprendi a partir daquilo me acrescentou como comediante, tá ligado? E foi essa minha maturidade. Eu lembro que meus primeiros textos eram muito sobre meu nome, sobre ser magro, ia fazer umas piadas muito boba, era muito humor muito bobo. E aí depois, quando eu fui crescendo, eu lembro que eu tava comentando isso com um comediante aí, que muitos comediantes viraram pai na mesma época que eu. E aí eu fui ver alguns textos e era muito observacional sobre, o preço da fralda tá caro e não sei o quê. E eu escrevi um set inteiro sobre minha filha, sem falar da minha filha. Tipo, o set tem uns 10 minutos, eu não falo dela em nenhum momento. É só sobre como eu me sinto por ser pai. Sobre as dificuldades, eu tô inseguro para educar, eu tenho medo de errar na educação, eu nem aprendi a ser educado ainda, como eu vou educar alguém. E aí eu comecei a reparar nisso, caralho, olha como já é uma maturidade diferente na escrita, já é um novo tema que eu tô abordando. O medo de errar, o medo de ser um pai ruim, como eu sou um pai ausente, e aí já vai pra outro lugar, tá ligado? Do que as piadas mais bobinhas que eu escrevia no começo. Eu tinha uma sensação, não sei se você tinha isso, quando eu comecei a escrever, eu lembro de escrever premissas excelentes, e aí eu tentava transformar aquilo em piada e não conseguia. Ou não conseguia transformar na piada escrita, ou quando eu levava pro palco não alcançava. E eu lembro de falar pros outros comediantes, eu falava assim, cara,
eu escrevo coisas, eu tenho ideia de coisas que eu não tenho maturidade ainda, nem, não sei se pra escrever ou se pra entregar no palco. E aí, anos depois, você volta para as mesmas premissas e você fala, ah, já sei, vou por aqui, ou vou por ali. É um idioma, né? Você fala 4 palavras, mas você não consegue montar a frase, é muito mais complexo, né? Então, por exemplo, você falou, eu falei sobre como é o sentimento de ser pai muito mais do que da minha filha, vamos dizer, ou do preço da fralda. Por exemplo, o maior de todos os tempos, pra mim, é o Louis C.K. Mano, eu acho que os momentos que ele brilha mais é quando ele faz piada sobre o inconsciente, tá ligado? Tipo, ele não fala piada sobre o mundo material. Ele fala piadas de como a voz dentro da cabeça dele pensa. Por exemplo, um exemplo só, bem rápido, só pra ilustrar. Ele fala que, tipo, uma vez ele tava na primeira classe do avião e ele viu um soldado com uma mochila, o mochilão dele, foda, tal, pesado, tendo que botar, ajudando uma outra moça e tal, e aquele cara tava viajando pra proteger o país, ele tava fazendo algo nobre, às vezes até com a própria vida, não sei o quê, e ele pensou em trocar de lugar com o soldado, ficar na econômica e deixar o soldado ir pra primeira classe. E só o fato dele ter pensado isso fez ele ficar muito orgulhoso dele mesmo. Ele falou, eu não dei a cadeira, mas eu fiquei muito feliz comigo mesmo. Você fala, cara, não aconteceu nada. Não aconteceu nada nessa piada. A piada e a graça tá aqui. A graça é que ele pensou e não fez, e mesmo assim se sentiu orgulhoso. Tudo isso é subjetivo. Eu acho isso um nível de refinamento da comédia muito doido, assim. Você levar pro subatômico a comédia, tá ligado? Eu amo textos que te fazem pensar, assim. Porque eu lembro que hoje eu penso muito isso. Antes eu, sei lá, vi esse banco e eu pensava, o que tem de engraçado nesse banco? E aí eu tentava extrair o máximo de coisas engraçadas, mesmo que eu nem concordasse com aquilo. Hoje é o que eu quero falar sobre esse banco e como eu deixo isso engraçado. Então hoje o que eu quero falar sempre está acima da graça. Claro, eu quero deixar o mais engraçado possível. Mas se o bagulho é muito engraçado e não condiz com o que eu quero falar, eu já nem faço. Tipo, essa piada é muito boa, mas não é o que eu quero falar. Então vai pro lixo até a hora que eu achar algo tão engraçado quanto isso, mas aonde eu quero falar. Claro, isso passando especificamente de mim como artista. Tem comediante que não fala o que não pensa e tem nada. E ele. Mas eu, especificamente de mim, eu gosto de falar o que eu sinto, assim, sabe? Como artista, né? Então, eu acho que no final do dia, quando a gente tá ali fazendo stand-up e tal, a gente vai criando a nossa própria filosofia artística com base nos nossos gostos, no que a gente acredita, no que a gente gosta. As pessoas têm muito... Eu não sei se na sua época tinha, mas na minha época, quando eu comecei, tinha muito caga-regra, né? Pô, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer... Às vezes os mesmos caras foram quebrar as próprias regras lá no futuro. Sim. Tinha um zelo pela comédia, tipo, a comédia stand-up é purista, assim. Uma vez um cara chegou em mim depois de um show, e aí ele falou assim, fala gíria não, que o Ventura já tá fazendo isso. Porra, como eu falo? Como é que eu vou mudar o jeito que eu falo? Eu vim do mesmo lugar que ele, a gente fala igual, mas como é que eu vou mudar o que eu sou, sabe? Eu sinto que hoje, principalmente quando o assunto... Porque na minha visão a comédia ela é muito diferente pra cada um. Só que hoje todo mundo tá se colocando no mesmo lugar, tá ligado? De tipo assim, o que é comédia pra você é o que é pra todo mundo. Não, eu tenho minha forma de pensar, você é a sua e ainda assim é comédia, tá ligado? Tipo, eu gosto de ter a minha opinião na piada, mesmo que não vá ser engraçada, mas o outro cara... Não tá a opinião dele ali, só é engraçado por engraçado, tá ligado? E somos dois comediantes, mas que pensam diferente. Acho que falta essa maturidade da galera de entender que cada um e... Mano, eu quero fazer de um jeito, você quer fazer de outro e vamos chegar no mesmo lugar. Tá, que a comédia é uma grande paleta, é uma sorveteria. Não é preto e branco, tá ligado? Tem muito cinza ali, vai mudando as cores. Então, tipo, todo comediante... fala o que pensa, ou todo comediante não fala o que pensa. Não, mano, tem muita... nuance. Muita nuance aí, tá ligado? E, por exemplo, você é um cara que, em algum momento ali, você optou por fazer vídeos ou stand-up de maconha, por exemplo. Certo. Isso é uma opção sua. Você acha que, comercialmente, no futuro, você acha que você pode mudar isso? Ou você fala, mano, às vezes é um nicho que deu certo, eu vou pra lá, ou se pode me atrapalhar comercialmente, posso tirar, ou isso faz parte da minha vida e não abro mão? Cara, eu não vou falar que não abro mão, porque até hoje, até esse momento da minha vida, eu já tô querendo repensar a maconha nela. Isso falando da minha vida, nem do palco. Tipo, já reduzi, já tô fumando menos, já vi o quanto isso me atrapalha. Ainda assim, me fez chegar em lugares, né, ser reconhecido, ir na marcha da maconha e o pessoal parar. Eu acho isso da hora. Mas hoje já é algo que eu repenso.
Ainda acho engraçado, então ainda falo, ainda continuo fazendo piada assim. Só que já é algo que eu penso, assim, de será que talvez eu consiga falar sem falar, sabe? Tentar deixar mais camuflado, tentar deixar mais comercial. Mas também, será que eu também vem a parada de, será que eu consigo ser igual o Matuê? Que fez uma publicidade aí pra várias marcas, mesmo no store dele tá lá com um baseadão. Quão grande eu tenho que estar pra isso ficar indiferente a mim também, tá ligado? Então eu penso nisso das duas formas. Não consigo ter uma conclusão de eu vou parar e ser mais comercial ou não vou parar, mas eu vou levando. Sim. Hoje não tá me atrapalhando, hoje tá me abrindo portas. Talvez em algum momento vá fechar, talvez eu pare. Mas hoje, nesse atual momento da minha carreira, tá me abrindo portas, então... É o que tá funcionando. Eu vou seguir. Mas em algum momento se atrapalhar, como já atrapalhou na vida de eu não ficar tão produtivo, não escrever tão bem, aí eu já comecei a tirar, tá ligado? E a sua família, em relação à sua carreira na comédia, você sente muito apoio? Você sente meio... é fase do Eudes, né? Sabe como é o Eudes? Ele é drogado. Hoje eles apoiam mais. É? Porque, tipo, já teve amiga da minha mãe que... eu sou fã do seu filho. E aí já muda a parada, né? E aí quando você começa a pagar as contas de casa, ajudar, porque chegou um momento que eu fui o cara que mais ganhava dinheiro dentro de casa. Hoje não mais, que eu me estrepei. Mas chegou um momento que eu era o cara que mais ganhava dinheiro dentro de casa. Então pra minha mãe tá tudo bem. Tipo, tá pagando as contas, tá me ajudando? Acabou. Mas já no começo, quando você sai da escola e não escolhe fazer nada, né, só ficar fazendo show, aí ela não gostava. Mas era um negócio mais... prático no sentido da grana, né? Se tá dando grana, beleza, vai lá. Se não tiver, é melhor você arranjar um concurso público pra fazer. Meu pai sempre foi ok, porque não moro com ele, não pagava só pensão, né? Mas minha mãe sempre foi mais chata, assim. E aí quando começou, tipo, a entrar dinheiro dentro de casa, agora faz o que quiser da sua vida. Mas você acha que, por exemplo, se você estourar e, por exemplo, lotar um teatro de 1000 lugares e levar tua mãe, ela vai tomar um susto porque ela nem viu isso chegando, ou ela fala, não, eu imaginava que era isso mesmo? Cara, acho que ela vai tomar um susto. Apesar de ter uns sinais aí de... Porque os primeiros vídeos que viralizaram foi sobre Itaquá. Não foi os de maconha, foi falando de Itaquá. Então lá na cidade meio que eu sou um famosinho, assim, onde eu não é o famosinho lá. Tá ligado? Tô andando, pego um trem, o famosinho. Às vezes até acontece, famosinho pegando trem, eu falo, sou pobre, porra. Mas, e aí minha mãe chegou nessa galera de, seu filho é o cara que fala de Itaquá e tal. Então pra ela já tem alguma coisa acontecendo. Ainda não tô famoso, não tô com carro, mas pra ela já tem alguma coisa acontecendo. Ah, tá, ela já tem uma percepção de que, tipo... Tipo, você... Porque esses dias alguém falou com ela, seu filho é famoso, né? Ela, não, o Eudes, não. Mas ela já fica meio tipo, acredita em você. É isso, né? Você tem que ir pra algum lugar, pra alguma pessoa ver, pra contar pra tua mãe. Se você falar pra mãe, tu famoso, deu 5 milhões no Instagram, no YouTube, sei lá, fala, tá bom. Ela não acreditaria. Agora, se alguém você não é o fulano, aí a mãe já fala, como assim? Tá ligado? Você não é a mãe, porque já apareceu no story, você não é a mãe do Eudes? Ela já apareceu? Ela já falou isso. Hoje um rapaz falou comigo, falou, você não é a mãe do Eudes? Eu achei isso doido. Eu falei, caralho, que da hora. Então, tipo, já tem ali um clique na cabeça dela, tá ligado? Sei. Então, não acho que vai ser uma surpresa, porque um teatro lotado acho que deve surpreender qualquer um. Até eu que sonho com isso, de eu ver um teatro lotado vai me surpreender. Mas já tem a pulguinha ali nela, tá ligado? E você tem um plano pro futuro ou você tá meio que fazendo as paradas e vendo pra onde vai? Mano, eu tenho cada passo da minha carreira pensado, assim. Cada passo. Só que o primeiro passo é eu estourar. Entendi, você planejou tudo do dia 1 do sucesso da fama pra lá. Mano, já pensei... Até chegar lá você ainda não sabe muito. Tudo. A minha produtora, como eu vou abrir, minha produtora de filmes, de tudo. Tenho tudo pra... Só que depende único e exclusivamente de eu dar certo. Cara, eu nunca vi um planejamento de carreira tão bem desenhado. Tá tudo planejado, mas eu preciso dar certo. Eu sinto que é a mesma coisa que eu chegar pro estagiário da empresa e falar, e aí, o que você pensa pra você, assim, do futuro? Olha, eu tenho tudo planejado a partir do momento que eu for CEO. Até chegar CEO eu ainda não sei muito bem como eu vou fazer. É porque eu sinto que tudo que eu tenho que fazer... Claro, dá pra fazer mais, mas tudo que eu tenho que fazer eu já tô fazendo, tá ligado? Tipo, eu já tô escrevendo, tô produzindo, tô criando, tô voltando a fazer show, tô montando meu show de novo, produzindo conteúdo pra internet, tentando ver outros caminhos, TikTok, tô tentando me espalhar pela... Então, tipo assim, tudo que eu tenho que fazer, eu tô fazendo. Agora é manter essa constância e ver quanto tempo eu aguento ficar fazendo isso. Então eu sinto que tudo que eu tenho que fazer pra dar certo, eu tô fazendo. E aí, quando
virar a chavinha, aí... eu É boto uma prova pra- de resistência, então. É uma prova de resistência. Porque hoje, talvez tenha algo, mas hoje, olhando de fora da minha carreira, eu não consigo pensar o que eu faria a mais agora, com o que eu tenho em mãos. Eu não consigo pensar nada. Pra mim, eu tô fazendo o máximo que eu posso com o que eu tenho. Você falou em filmes, produtora de filmes, o seu sonho é atuar, escrever? Escrever. Eu sempre admirei a caneta, assim. É. Pra mim, o filme era tipo assim, eu ia ver um filme engraçado. A primeira coisa que eu queria saber é quem escreveu. Tipo assim, cara, que filme bom, quem escreveu essa porra? Sempre eu quis escrever. Claro, acho que eu vou escrever um papelzinho, uma ponta pra mim, mas nunca vou me colocar como protagonista. Sempre vou colocar algo fácil ali. Mas eu quero escrever, eu quero ter uma série escrita, uma novela escrita, tudo que eu quero Uma escrever. novela. Só que tem que ser uma novela de uma novela de comédia? É. É assim que fala? É, ué. É que assim, é raro, né? Eu não me lembro assim, eu me lembro comédias que flertavam mais com o lado cômico, né? Tipo, geralmente novela da Sete, que era mais jovem, né? Tipo, Kubanacan, tinha uma do Anjo, o Anjo Caiu do Céu, sabe assim? Porque, sei lá, eu sinto que no Brasil a forma mais fácil de você chegar... Porque eu queria muito escrever eu sou muito fã de Modern Family. Pra mim é uma série, assim, muito bem... Tudo ali pra mim é perfeito. Só que eu não imagino Modern Family às 9, na Globo, sabe? Tipo, mas eu imagino uma novela. Como que eu faria uma novela... Tipo, tem que ter o núcleo, a drama e tal, mas como que eu faço ela ficar o mais engraçado possível pra quem tá assistindo? Eu acho que a ideia já é boa, mas é que eu acho que, sabe o que é? Novela, às vezes, dura 9 meses. Se escrever piada todo dia, de segunda a sábado, 9 meses. Não, mas eu não vou escrever tudo sozinho, né? Não, claro. Mas eu acho que eu acho que o drama é mais fácil de acessar em novela. Então eu acho que nunca vai ter... Bom, pelo menos nunca... É muito mais fácil. É. No episódio 1 você escreve que ele vai adotar o cachorro, no episódio 10 você escreve que o cachorro vai ser atropelado. Isso. Acabou. Exato. É nesse lugar que importa mesmo. O cachorro morto. Um cachorro morto emociona qualquer um. Por isso que eu nunca vi Marley e eu. Puta, você chora, tá? Pois é, o pessoal fala. Você chora. Igual aquele Sempre ao Seu Lado, já assistiu esse filme? Já do Richard Gere com o cachorro que volta. fica na estação. Você chora que E é história real, né? lá na China, no Japão. Mas de drama, você tem alguma coisa de preferência? Como assim? De escrever De drama? obras de drama que te... Ah, tem várias, inspiram. mano. Tem várias. Tem aquela lá do... Esqueci o nome. Um Sonho Possível. Sei, do Mano jogador de futebol americano. Oxe, essa aí inspira qualquer um. Até hoje eu sonho uma loira me adotar. Me dá uma cama. Então, mas vocês já viram um pornô, né? O Droga. seu filme virou um pornô muito rápido. Muito fetiche na minha cabeça. Do nada o misturou. jogador de futebol americano virou o Kid Bengala. Ah, mas tá feliz. Mas aquele filme te inspira porque é motivador. Mas não é isso que você tá falando? Não, eu tava pensando, tipo assim, filmes que te inspiram artisticamente, não te inspiram motivacionalmente. Cara, aí eu vou pra música. Tipo, o que mais me inspira como artista é música. Assim, tipo, eu sou doidinho da música. Se eu escuto uma música, eu quero saber de que álbum é e qual contexto tá no álbum. Eu tenho até a vontade de fazer... Meus shows de comédia, eu penso em fazer numa estrutura musical, assim, não de ter música. Mas, tipo assim, por exemplo, o BK ele tem um álbum chamado Castelos e Ruínas, que é a faixa número 1 é ele sendo um rei e tal, e aí é altos e baixos, né? Então ele vai perdendo o seu reinado até o final, quando ele finalmente fala que vai voltar. Então essa é a estrutura do álbum. É o subiu arco, e caiu, né? Subiu e caiu, é o arco. E aí quando eu vou escrever um show, eu já penso nessa parada, nesse arco. Como que eu deixo essa parada, uma estrutura de um álbum de música, sabe? Tipo, isso é importante falar. Eu lembro de ter tido essa conversa quando eu era bem open com 2 ou 3 comediantes. E eles ficaram olhando pra mim como se fosse um ET. Falei, cara, é engraçado, assim, né? A galera do primeiro solo especial é uma grande coxa de retalhos, né? Dos textos que funcionaram naquele período da carreira dele, que é o primeiro. E aí ele pega todos os melhores e faz um compiladão e faz um solo. E aí eu falei pra eles, eu sempre me interessei muito mais pelo conceito do solo. Essa é a palavra que eu queria. Tipo, como você compôs todos os textos, como aquele texto conversa com o nome do solo, com o lugar que você escolheu, com a decoração do cenário, blá blá blá. Porque tinha uma coisa, bem quando eu cheguei na comédia, tinha uns especiais dos comediantes menores até ali. E todos, absolutamente todos, ninguém desperdiçava a chance de colocar no nome do solo
um trocadilho barato. Ah, não. Com o próprio nome, ou não sei o Entendi. quê. E eu achava aquilo tão brega. É. Uma forçação de barra só. Parecia filme dublado da sessão da tarde, assim, sabe? Eu sinto que não é nem... Pode ser uma forçação de barra, mas eu sinto que é mais um desprendimento, tipo... Você não tem um zelo pela parada, tá ligado? Eu quero fazer uma obra... Eu quero fazer um clássico, tá ligado? Tipo, e daqui uns anos a galera fala, mano, lembra daquele show do Eudes? Aquele... Nem que a galera fale, ele nunca mais fez nada tão bom quanto aquilo. Mas que eu quero fazer algo que... A galera fala, mano, olha o conceito que ele colocou. Por isso que eu sou muito fã do Bibiglia. O Bibiglia, ele sempre consegue colocar uma parada assim... Que você fala, caralho, mano, como que... Esse cara, ele escreveu do zero. Ele falou, mano, eu quero fazer isso e a partir disso eu vou começar a escrever. Ele não juntou tudo. Você sabe que ali não foi juntado. E sabe? ele, além disso, ele chega quase a ser um dramaturgo, né? Porque é realmente muito fechado. Mas ele pensa de um jeito multimídia, que eu acho que é raro também. Então, por exemplo, ele tem solo, que ele pegou o solo, transformou em filme, transformou em livro. Então o cara tem um conceito tão redondo que aquilo funciona em outras mídias artísticas. Então o solo dele virou um filme, tem o solo dele Sleepwalk With Me. Qual que é esse? É um filme. Mas qual é o solo que virou o filme? Não lembro o nome também, tá. mas acho que é o mesmo nome. E é um dos primeiros. Aí virou filme e tem o livro, eu acho, se não me engano. Você fala, cacete, Vi. Porque o que o Birbiglia faz, na minha opinião, tentando dar uma desconstruída no que ele faz? Geralmente ele pega um aprendizado da vida dele. Porque vamos lá. O que é, tipo assim, roteiro? Roteiro é o arco de um cara que sai de um lugar e chega num outro lugar. E geralmente esse lugar que ele chega é um aprendizado. Né? O cara ficou mais maduro, o cara entendeu que, sei lá, putz, a vida profissional é menos importante que a vida da família. Sei lá, alguma coisa. Ele aprendeu alguma coisa. Alguma coisa. O Birbiglia, não sei se todos os solos, mas alguns solos que eu já vi, ele tira um aprendizado de uma situação e aquilo vira meio que o final, a moral da história do solo dele. E aí eu acho que ele constrói o arco pra chegar aqui. E a transformação do personagem, que é ele mesmo, né? Então ele faz um arco de filme dentro do próprio stand-up. Por isso que é mais fácil de transportar o solo dele pro filme ou pra uma história mesmo. E eu sempre quis fazer isso, assim, tipo... Eu penso que quando eu lançar talvez o meu primeiro show possa ser um catadão de tudo, só pra ter registrado tudo que eu criei até agora. Mas a partir do segundo eu já quero ter um conceito, eu quero criar uma arte foda, eu quero que o show não seja um show com um fundo preto e acabou, tá ligado? Eu quero uma luz diferente, eu quero uma estética doida, porque eu inspiro muito na música. Então quando eu escuto uma música, eu vou pra aquele lugar, eu vou pra... Tipo, eu quero saber de onde vai parar, como chegou naquilo, qual o sentimento tem. Então eu quero, quando eu fazer meu show, ser assim, sabe? O cara sair do meu show e falar, caralho, eu ri pra porra, mas você viu o que ele fez também de arco e de construção de história, de narrativa? Caralho, esse cara é bom. É isso que eu quero pra minha carreira, assim, ser lembrado como um comediante que faz clássicos. O cara que só faz, tipo assim... Pedrada. Só faz pedrada. Não lança nada de stand-up na internet, mas quando lança é um solo incrível. O foda é ter isso, né? Você soltar um solo a cada 3 anos pra você só focar naquilo, mas dentro daqueles 3 anos você tá bem estabilizado financeiramente. E aí que entra a parada de você ter, sei lá, um programa de TV, sabe? Foda-se, não preciso criar mais. Tem a TV, tem uma mídia aqui que eu posso só picotar e jogar em Reels e em Shorts. E aí só focar na minha parada. Por isso que eu tenho esse prendimento. Às vezes eu solto um vídeo de stand-up ou outro pra galera... ele é comediante, né? Mas 90% das vezes eu olho a piada e falo, mano, isso aqui vai ficar pra mim. Até o dia que eu conseguir colocar isso numa história, sabe? Num conceito. Wildes, eu vou fazer o formulário com Formulário, né? Não foi. Esqueci de dar play. Mas eu tenho um relógio aqui na minha mente. Tô no horário? Obrigado. 700 episódios, né, querido? Eu sempre tô aqui, isso aqui... É foda, hein, mano? Eu sei. Eu imaginei que era 53, eu vou chutar. Mas enfim. Vamos lá. Você acredita que eu vivo pensando o que eu falaria até hoje? Não achei as respostas. Se ferrou. Mas eu prefiro chegar. que seja mais espontâneo mesmo. Quero que você me fale um som ou um barulho que você ama. Um som, um barulho que eu amo? Cara, um som que eu gosto muito. Sabe quando tá tendo jogo de basquete e aí o tênis que é aquele barulhinho? Kik, kik. Eu gosto desse barulho. Sério? De jogo de basquete. Eu não sei como que... Sei. Acho que é no tênis. Tô ligado. Quando gosto a desse barulho. sola faz um clique, né? Mas não sei se eu amo, mas eu gosto desse barulho. Qual que é um som ou um barulho que você odeia? Arriscar
panela com colher. Ah, Isso dá uma agonia da porra. me fala o seu palavrão favorito. Mano, aí eu... Tem duas... Tem que ser só um, né? Mas tem duas... Pra xingar... Pode explicar. Pra xingar, tipo assim, eu tô brigando. Filha da puta, eu acho assim... Você ganha no argumento. Agora, no geral, caralho, eu acho o melhor. Caralho? Essa frase é muito boa. No geral, caralho é o que eu melhor. mais gosto. Tá bom. Tipo assim, acontece alguma coisa foda. Você fala, caralho? Me fala... Eu falei barulho, falei palavrão. Uma palavra que você ama. Uma palavra que eu amo, stand-up. Tá ótimo. Quer explicar? Não, acho que... Já tá explicado. eu amo minha arte, então... Uma palavra que você odeia. Caralho, essa... Uma palavra que eu odeio, open mic. Basta deixar de ser um pra começar a odiá-los, não é? Acho que... Mano, caralho. Como... Ah lá, tava vendo como eu gosto desse palavrão? Acho que ego, vai. Porque eu acho que quem tem um ego muito... Inflado. E a gente que é comediante, já passou por baixo, a gente já se lidou com muita gente. Assim. Sim. Então acho que ego. Antes de eu fazer a pergunta final, vou fazer uma outra pergunta. Eu quero que você me diga, num mundo ideal, o que você estaria fazendo daqui 6 meses e o que você estaria fazendo daqui 5 anos. No mundo ideal, daqui 6 meses... Seja realista, né? Não vai falar, vou trabalhar na NASA em 6 meses. Cara, eu acho que a minha resposta para daqui a 6 meses e para daqui a 5 anos talvez seja a mesma. Porque se eu conseguir... eu não preciso que esteja 3 mil pessoas. Mas se eu conseguir viver viajando meu show... Cara, é isso. Tipo assim, se você for pra Floripa agora, vai ter uma sala com 100 pessoas querendo te assistir. Qualquer lugar do Brasil vai ter sempre 100 pessoas pra te assistir. Aí eu quero. Eu que é isso. fazia uma brincadeira com os comediantes que estavam, como eu, com dificuldades de encher show e de ter uma carreira sólida. Eu falava assim, ó, eu tenho um papel, o demônio tá aqui do meu lado, eu tenho um papel aqui. E esse papel tá dizendo o seguinte, você até o resto da vida vai poder fazer 3 shows por semana, Certo. só 3. E todos esses shows sempre vão ter 50 pessoas pagantes. Mas você nunca mais vai poder passar disso. Você nunca vai poder fazer 4 shows, você nunca vai poder fazer show para 100 pessoas, você nunca vai poder fazer show para nada além disso que eu tô te propondo até o final da vida. Certo. Só que se você assinar, você tá abrindo mão da possibilidade de ser maior do que isso em algum momento. Porque... Certo. E pode ser que você nunca seja tão grande quanto isso. Você assinaria? Cara, ele não é nem pelo número de pessoas, acredita? É mais pela quantidade de shows. Se eu botasse 4, você iria? Tem que ser 7, um por dia. 7 e 50 pessoas por dia. É. Aí talvez eu tentaria assinar. Certo. Ficaria tentado. Porque eu gosto de fazer show, cara. Tipo, quando o Daniel Murilo veio aqui, ele falou isso, é o que eu sinto, assim. Se alguém... Ele até falou, às vezes eu fico esperando. Alguém aí faz show? Opa, eu! Eu sou esse cara, eu colo no show pra assistir, mas eu fico tipo, ó... Quando eu trabalhava de garçom no Bexiga, eu passava pelo camarim e era algum amigo meu que ia fazer show, alguém que eu conhecia, aí, o garçom é bonzão, hein? Eu sempre já passava assim, ó, o garçom manda bem. Se rolar uns minutinhos pra ele... Ô, Eudes, agora a última. Certo. Você tá jovem ainda, mas se você chegasse nos portões perolados do céu, o que você gostaria de ouvir? Cara, o que eu gostaria de ouvir... Acho que você cumpriu sua missão. Achei que você ia falar Djonga. Nem se tocar Djonga eu vou gostar. Mas se o cara que estiver lá falar, mano, você conseguiu cumprir sua missão, nem precisa mais voltar. E qual que você acha que é a sua missão? Boa pergunta. Mas pode ser que eu descubra que é outra coisa, mas eu acho que minha missão é alegrar pessoas mesmo. Meio poético isso, mas eu acho que eu tenho essa parada de eu quero deixar os outros felizes. Assim. Maravilha, Eudes. Eu acho que você tá cumprindo sua missão. Nos seus deixei feliz. Não, eu muito triste, mas assim, o resto do pessoal que vê teus vídeos, o pessoal adora. Eu não sei aonde você vai estar aqui. Eu não sei o que vai acontecer com você daqui 6 meses. Eu não sei o que vai acontecer com você daqui 5 anos, porque eu não consigo dizer pra você o que vai acontecer comigo daqui 6 meses ou daqui 5 anos.
Mas eu só posso desejar para você o melhor. E eu espero que você esteja muito bem e muito próximo dos seus sonhos. Não, eu gosto, desculpa te interromper. Você já me interrompeu. Até hoje eu não esqueço um dia. Achei muito fofinho da sua parte. Um dia eu tava no Bexiga trabalhando. E aí você chegou em mim, não sei se você lembra, você chegou em mim e falou, falei com a minha irmã, e você tem um brilho. E o dia que a galera do Brasil descobrir esse brilho, você vai estourar. Você falou isso pra mim, eu nunca esqueço. Às vezes eu tenho esses momentos, né? Deu um flash assim. Talvez você já não pense mais isso, porque conheceu mais a fundo. Mas não, naquele eu acho que você tem carisma, eu acho que você tem alguma coisa diferente da maioria. Mas aí... Não se sabe se isso é o suficiente ainda. Não é o suficiente, porque... Nunca é. Não é porque não é. É porque as pessoas têm... Algumas pessoas têm uma parada e outras pessoas não têm. Algumas que não têm descobrem a outra parada e as pessoas que têm deixam de se ver como se tivessem. Faz sentido. Não importa eu ver o brilho que tem em você, é você que em alguma forma vai ter que encontrar esse brilho e entender como mostrar esse brilho, como esse brilho vai te tornar aquilo que você precisa ser. E essa parada que a gente falou no episódio de autodescobrimento tá muito aí. Às vezes comediantes sobem no palco e falam, nossa, foi maravilhoso o show. Você olha o show e fala, mano, foi horroroso. Porque esse cara ele não tá ouvindo ele mesmo. Então, o brilho é uma parte essencial, mas sozinho ele não vai fazer você acontecer. E aí, a sua história vai te dizer, e um dia talvez você me conte que O que foi que aconteceu? eu tinha o brilho, mas o que fez a chave virar foi... Um dia você me conta. Eu não sei o que vai acontecer. Eu espero que um dia a gente possa reassistir esse episódio e falar, olha a gente ali, ó. Sem ter a menor puta ideia do que estava do outro lado da esquina. Achei que você falasse um puto no bolso. Sem um puto no bolso também. Mas um dia eu espero que a gente reassista isso e a gente possa rir. Falando, olha aí, com tantos medos e tantas inseguranças, sem saber quando que ia acontecer, mas só esperando que fosse acontecer. Eu espero que esse dia esteja mais próximo do que a gente imagina, mas a gente vai ter que viver para descobrir, tá certo? Muito obrigado. Eu que agradeço. E esse salário vai estar diminuído esse mês. Você que assistiu até aqui, muito obrigado por assistir. Deixa o seu like, segue a gente aqui, dê sugestões de convidados, enciclomédia e tudo que você quiser ver nesse canal aqui de humor. Sigam o Eudes nas redes sociais dele, o Eudes Almeida, vídeo pra cacete de alta qualidade lá. E também acompanhe ele nos shows que ele está fazendo por aí, geralmente em São Paulo, mas já tá colocando as asinhas de fora para viajar fora do estado, tá bom? Essa aqui é uma das grandes promessas do humor no futuro da comédia, stand-up e no geral. Talvez esteja aí escrevendo a próxima novela da Globo, quem sabe um dia. Tá bom? Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.